Opa! Beleza, galera? Vamos esperar parar de tremer aí. Aí, agora sim. Beleza? Bom, vamos começar aqui fazer a listinha de fundamentos de lançamento oblíquo, tá bom? Essa aqui é a lista considerada básica, ela é bastante completa, viu? Ela envolve tudo que você viu de cinemática até o momento. Vamos lá? Ó, aqui nesse primeiro exercício, você que imprimiu a listinha aí, tem uma bolinha que foi lançada com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, tá? Essa velocidade inicial a gente costuma chamar de V0. Com o ângulo formando 30 graus com horizontal, beleza? Aí ele faz uma bateria de perguntas. A primeira perguntinha que ele fala para você é quanto vale a componente vertical da velocidade. A componente vertical da velocidade é o V0y. Lembra da aula? Quando você quer jogar um vetor e ele fica sem o ângulo, jogou para cima, ele sobe sem o ângulo. Sem o ângulo você usa seno. O V0 é 10, seno de 30 todo mundo sabe que é meio. Vezes 10, 5 metros por segundo. Essa é a componente do V0y na direção vertical, tá? Muitos alunos já sacaram que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo 30-60, tá bom? Agora, a outra coisa que ele pergunta para você é qual é o tempo necessário para atingir a altura máxima. Lembrando que, no momento em que ele atinge a altura máxima, a velocidade vertical é zero. Então você pode calcular através do VVAT. No ponto de altura máxima, a velocidade vertical é zero. Ele parte com uma velocidade vertical no início de 5. É aquela lá do item A, tá? Esse menos aqui, ó, é porque a aceleração é contrária à orientação da trajetória. A gravidade era 10, entrou negativo porque é um lançamento vertical para cima, tá bom? Resolvendo essa continha, você chega aqui, o tempo de subida é meio segundo. Bom, a outra coisa que ele pergunta para você, no item C, qual foi a altura máxima atingida, tá bom? Tem um monte de jeito de você fazer. Um jeito mais clássico de você fazer é utilizando o sorvetão, sozinho, vendo TV até 2h30. Lembra que no lançamento oblíquo, o ΔS vertical faz papel de altura. No início, o V0y era 5, você calculou lá no item A. Para achar a altura máxima, você usa o tempo de subida do item B de bola. Era meio segundo, entra no lugar do T. No lugar da aceleração você coloca menos 10, o tempo aqui apareceu novamente, meio segundo eleva ao quadrado. Tá bom? Fazendo a continha, você chega que a altura máxima é 1,25 metros. Uma outra maneira de você fazer o cálculo da altura máxima é através de Torricelli, tá bom? Se você fizer por Torricelli, aí não depende do tempo de subida que você calculou lá no item B de bola. Vi, avó mais 2 amantes num triângulo sexual, tá? Ó, a velocidade vertical no ponto de altura máxima é 0, ele parte com uma velocidade vertical de 5, eleva ao quadrado porque é da fórmula. O 2 é da fórmula, a aceleração é menos 10. E no deslocamento vertical, o ΔS acaba fazendo papel de altura, tá bom? Fazendo a continha, você chega nos mesmos 1,25 metros, tá bom? Você pode fazer por sorvetão ou então por Torricelli, acaba dando a mesma coisa. No item D de dado, o cidadão ele pergunta para você qual é a componente horizontal da velocidade. Para você calcular a componente horizontal da velocidade, você joga o vetor resultante, o vetor velocidade de lançamento, na direção horizontal. Quando você deita o verdinho na horizontal, para achar o azulzinho, que é o V0x, você deita com ângulo você usa com seno. Opa, aqui. Deitou com ângulo você usa com seno. Não esquece disso. O V0 era 10, o cosseno de 30 é raiz de 3 dividido por 2. Ok? Fazendo a continha, você chega em 5 raiz de 3 metros por segundo. Beleza? Ó, quem não lembrar desse lance com ângulo, com seno, sem o ângulo, seno, faz por, aqui ó, cosseno de 30 é cateto adjacente pela hipotenusa, seno de 30 é cateto oposto ao 30 dividido pela hipotenusa. Também dá certo, tá bom? Lembrando que para que você acompanhe essa lista de um jeito adequado, é fundamental, obviamente, que você tenha assistido a aula, tá bom? E para finalizar, exercício bem completo, né? O cidadão ele pergunta pra gente o seguinte, de quanto foi
o tempo de voo, tá? Vamos aproveitar a figurinha aqui do exercício 2, porque é muito parecida. Ó, para que você possa calcular o tempo de voo, veja que é um lançamento nivelado, que nem no exercício número 2, que eu estou aproveitando a figura aqui. No lançamento nivelado, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, para você encontrar o tempo total que a bolinha permanece no ar, é só você pegar o tempo de subida e multiplicar por 2, já que o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Ou então pegar o tempo de queda e multiplicar por 2, tá bom? Como eu já calculei o tempo de subida lá no item B de bola, para achar o tempo de voo, eu faço 2 vezes o tempo de subida. Beleza? Então fica 2 vezes meio, que é o tempo de subida, dá 1 segundo. Esse é o tempo total de voo. E para finalizar, ele pergunta para a gente o alcance horizontal. O alcance horizontal, mais uma vez aproveitando a figurinha aqui do exercício 2, ó. O alcance horizontal seria esse pedacinho aqui. Como ele está na direção horizontal, você usa o triangulinho lá na horizontal. No triangulinho, o movimento é uniforme, né, na horizontal. Então você faz ΔS é velocidade horizontal vezes o tempo de voo. A velocidade horizontal eu havia calculado lá no item D de dado, era 5 raiz de 3. O tempo de voo era 1 segundo. Fazendo a continha, você chega que o alcance horizontal é 5 raiz de 3 metros. Beleza? Exercício muito completo, exercício muito importante, ele resume a aula de lançamento oblíquo. Apesar de ser um exercício inicial, um exercício básico, ele serve aí para impulsionar você para os demais. Tá bom? Ó, o próximo exercício, ele fala que tem um projétil. Esse projétil, ele foi lançado com um ângulo de 30 graus com horizontal, com uma velocidade de 200 metros por segundo. Essa velocidade ele fornece para você, tá bom? Aí o cidadão quer saber quanto foi o tempo de voo. Beleza. Ó, para a gente achar o tempo de voo, mais uma vez nós temos um lançamento nivelado, então o tempo de queda e o tempo de subida são iguais. Então, para achar o tempo de voo, mais uma vez você pode fazer 2 vezes o tempo de subida, tá bom? Então vamos achar quanto tempo ele leva para subir. Como o cidadão não falou nada de ΔS, como ele não falou nada de altura, a única formulinha que não tem altura é o VVOAT. No ponto de altura máxima, a velocidade vertical é 0, ok? Agora a gente precisa achar quem é o V0Y. Bom, o V0Y é o V0 vezes seno. O V0 era 200, seno de 30 é meio, então acaba dando 100. No ponto de altura máxima, o VY é 0. Ele parte com uma velocidade vertical de 100, a aceleração é menos 10. Aí você acha o tempo de subida. Fazendo a continha, você acha que o tempo de subida é 10 segundos. 10 segundos para subir, como o lançamento é nivelado, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Já que o lançamento é nivelado, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Tá bom? Então 10 segundos para subir, 10 segundos para descer, isso dá um tempo total de voo de 20 segundos. Beleza? 20 segundos está ali na sua alternativa B de bola. Lembrando sempre que, para estudar lançamento oblíquo, reparte a sua cabeça em 2 partes. Uma na vertical é move e uma na horizontal é move. Aí você estuda separadamente os 2 movimentos. Beleza? Bom, o exercício 3 é continuação do exercício 2. Aí ele quer saber qual é a altura máxima atingida. Tá bom? Dá para fazer por Torricelli? Dá para fazer por Torricelli. Eu vou fazer por sorvetão. Vamos lá? No lugar do ΔSY, eu vou colocar a altura máxima. O V0Y, você calculou no exercício 2, era 100. O tempo que ele leva para subir é 10. A aceleração é menos 10. O tempo de subida é 10. Fazendo a continha, você chega em 500 metros. E 500 metros está lá na sua alternativa elefante. Tá bom? Beleza. Agora vamos para o seu exercício de número 4. Deixa eu colocar aqui, para não me perder aqui. Isso. Ó, vamos lá para o teu exercício de número 4. Você está acompanhando aí na tua listinha, né? Ó, lá no exercício de número 4, ele fornece 4 bolinhas.
a altura atingida pela bolinha Q é maior que as outras duas alturas. E pelo desenho, a gente verifica que a altura P e a altura R são iguais. Tá bom? E ele pede uma relação entre os tempos de voo. Como são lançamentos nivelados, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então você pode falar que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de queda. E o tempo de queda é raiz de 2h dividido por g. Tá bom? Lembrando que não depende da massa, não depende da velocidade horizontal. Como a altura atingida pela bolinha Q é maior, o seu tempo de queda é maior. Como a altura atingida pela bolinha P e pela bolinha R são iguais, os seus tempos de queda são iguais. Tá bom? Por isso que a melhor alternativa é a alternativa A. Bom, o seu exercício de número 5 é um exercício bem completo, tá? É um exercício parecido com o exercício número 1. Ele é bem completão para você estudar, tá? Eu gosto desse tipo de exercício, porque além do aluno fazer o exercício, o aluno já está estudando, tá? Ó, deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Então, tinha uma bolinha aqui. Essa bolinha ela foi lançada formando um ângulo θ com a horizontal. A velocidade de lançamento é o V0. E o seno e o cosseno desse ângulo θ aqui, o cidadão forneceu para você. Tá bom? E ele falou também essa velocidade de lançamento aqui, que é 25 metros por segundo. Firmeza. É interessante que o aluno faça um esqueminha do que está acontecendo. Deu o V0, divide em V0y e V0x. No ponto de altura máxima, o V0y é 0 e o Vx ele se mantém constante ao longo de todo o movimento. Tá? Bom, vamos calcular a altura máxima lá no item A. Como o cidadão não falou nada de tempo, isso sugere o uso de Torricelli. Beleza? Antes de fazer o Torricelli, vamos achar quem é o V0y. Pela quinta vez, o V0y é o V0 Vseno. O V0 é 25, o seno é 0,8, 25 vezes 0,8, acaba dando 20. Tá, joga lá no Torricelli. No momento em que a altura é máxima, a velocidade vertical é 0. Ele parte com uma velocidade vertical de 20. Coloca ao quadrado porque é da fórmula. O 2 é da fórmula. O menos 10 é da aceleração da gravidade. Aí no lugar do ΔS você coloca o H. Só que como eu estou estudando o ponto em que a velocidade vertical se anulou, essa altura aqui é máxima. Tá? Fazendo a continha, você chega que a altura máxima atingida é igual a 20 metros. Beleza? Vamos lá para o item B de bola. Ele pergunta para você a velocidade da bola no ápice. Ápice quer dizer o ponto mais alto da trajetória. O cidadão estava perguntando para você, na verdade, quem era o V0x. Tá? Ó, o Vx ele é constante ao longo de todo o movimento. No ponto de altura máxima, a única velocidade que tem é o Vx. Então, se você calcular o Vx, pode ser no começo, no meio, no fim, o valor dele é o mesmo. Vamos lá? O V0x é o V0 cosseno. O V0 é 25, o cosseno é 0,6. Fazendo essa continha, você chega que ele é 15 metros por segundo e ele se mantém constante durante todo o movimento. Beleza. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Lá no item C, ele quer saber o tempo de voo, tá? Mais uma vez, como é um lançamento nivelado, o tempo de subida e o tempo de queda são iguais. Então, você pode fazer que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de queda, tá bom? Usa o tempo de subida quando você não tiver altura. Usa o tempo de queda, que nem a gente fez aqui, ó, quando você tiver altura. Vamos lá. Vamos achar quem é esse carinha. Vamos achar ele através do VVOAT. No ponto de altura máxima, a velocidade vertical é 0, o V0y é 20, a aceleração é menos 10. Aí você acha o tempo de subida igual a 2 segundos. É um lançamento nivelado, então 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Ao todo, o tempo de voo é 4 segundos. Beleza? E lembra que eu falei que era um exercício bem completo? Ele pergunta tudo. No item D, o cidadão quer saber o alcance horizontal.
Já que é o alcance horizontal, você usa um U. Na horizontal você tem um mu. No mu, para você achar o ΔS, é a velocidade vezes o tempo. A velocidade horizontal era 15, o tempo de voo era 4. Vezes 15, acaba dando 60 metros. Esse é o alcance. Vamos para o 6. Depois que o lançamento oblíquo, o jeitão dele, parece ser meio complicado. Existem algumas fórmulas prontas, mas ninguém lembra. Esquece aquelas fórmulas lá. E outra, elas só valem para lançamentos nivelados. Firmeza? Então, divide tua cabeça em mu e move e soca a bota. Vamos lá. Olha o 6. Esse 6 aqui, ó, eu gosto bastante dele. O cara fala que teve uma bolinha que foi lançada em um lançamento oblíquo, né? E ele fala que no ponto de altura máxima, a velocidade era 20. No ponto de altura máxima, só tem o V0x. Ele é igual no começo, no meio e no fim. Tá bom? Aí ele fala assim, ele quer que você encontre a velocidade de lançamento da bolinha, sabendo que o lançamento aconteceu sob um ângulo de 60 graus com a horizontal. Então o cidadão quer saber o V0y, a velocidade de lançamento. Mó de boa. O V0x é o V0 vezes cosseno. O V0 era 20. O V0x era 20. O V0 você está indo buscar. Cosseno de 60 é meio. O 2 divide, sobe multiplicando. Vezes 20, acaba dando 40. Essa é a velocidade de lançamento. Tá? Se ele tivesse pedido a sua componente vertical, aí você faz V0 vezes seno. Beleza? Aí daria 20 raiz de 3. Perceba que, mais uma vez, caímos em 30/60. Beleza? Bom, isso aí está na tua alternativa elefante. Olha o teu exercício de número 7. Lá no exercício de número 7, uma bolinha foi lançada sob um ângulo de 30 graus, com uma velocidade de lançamento alta pra cacete. 500 metros por segundo. Essa é a velocidade de lançamento. Beleza? Aí o cara quer saber qual é a altura máxima. Você viu que o cidadão não deu nada de tempo? Isso sugere o uso de Torricelli, via avó mais 2 amantes, num triângulo sexual. Antes de jogar no Torricelli, calcula o V0y. O V0y é o V0 vezes seno. O V0 é 500, seno de 30 todo mundo sabe que é meio. Vezes 500 acaba dando 250. No ponto de altura máxima, o VY é 0, a velocidade inicial na vertical era 250, a aceleração é menos 10, aí no lugar do ΔS, tá careca de saber, coloca a altura máxima. Fazendo a continha, você chega em 3.125 metros, só que ele quer em quilômetros, né? Então isso aí vai dar 3,125 quilômetros. Beleza? Só você dividir isso aqui por 1000. Bom, tá acabando. Vamos para a 8ª questão. A 8ª questão, uma questão muito completa também, tá? Perceba que eu selecionei os exercícios de tal forma que você possa usá-los para realizar o estudo da matéria já. Bom, no exercício da PUC, nós temos um lançamento horizontal, a velocidade de lançamento era 100. Ele é lançado segundo um ângulo de 30 com a horizontal. Aí o cara pede uma porrada de coisa, tá? Esse desenho aqui não era dado não, mas é muito importante o aluno fazer esse desenho. Com esse desenho aqui, ó, ele tem um panorama do que está acontecendo. Aí fica mais fácil de ele interpretar. Vamos lá? Primeira coisa que pediram foi o V0y. O V0y é o V0 vezes seno. V0 era 100, seno de 30 é meio, V100 acaba dando 50. De boa esse, né? Olha o B de bola. Lá no B de bola, o cidadão quer o tempo de subida. Como eu ainda não tenho altura, eu vou através de VVOT. Para achar o tempo de subida, no instante em que ele finaliza a subida, a velocidade vertical é 0. Ele começa com 50, a aceleração é menos 10. Isso dá um tempo de subida de 5 segundos, tá?
Com isso já dá para você matar, já dá até para antecipar, né? O item E. O item E pede o tempo de voo, mais uma vez um lançamento nivelado, então o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, já mata o item E. O tempo de voo é 2 vezes os 5 segundos, que acaba dando 10. Beleza? Bom, o A já fiz, o B está aqui, o E eu já antecipei, porque o dado estava pronto aqui. Agora eu vou para o C de casa. Lá no C de casa, o cidadão quer que você encontre a altura máxima. Daria para fazer por Torricelli, tá? Mas como o tempo aqui, ó, de subida tá de lambuja aqui para você, eu vou meter um sorvetão, sozinho, vendo TV, até 2h30. Se você jogar o 5 no lugar do tempo, você encontra a altura máxima. No lugar do V0Y coloca 50, no lugar do T coloca 5, no lugar da aceleração menos 10, no lugar do T coloca 5, resolve a continha, você chega em 125 metros. Beleza? Essa foi a altura máxima atingida. Lá no item D de dado, o cidadão quer que você encontre, vou acertar aqui a folhinha, o cidadão quer que você encontre a componente horizontal da velocidade. Beleza? Bom, para achar a componente horizontal da velocidade, V0x é o V0 vezes cosseno. O V0 era 100, cosseno de 30 raiz de 3 por 2. 50 por 2 é 50, 50 raiz de 3 metros por segundo. Essa é a velocidade horizontal. Tá bom? Lembra que o item E eu já tinha feito aqui? Então vamos lá para o item F. Bom, no item F, o cidadão pergunta para você o alcance horizontal. Ó, o alcance horizontal seria esse pedaço aqui, ó. Pronto. Como ele está na direção horizontal o movimento é uniforme. No movimento uniforme, para achar o ΔS, usa o triangulinho, V0x vezes o tempo de voo. O V0x era 50 raiz de 3. Você calculou lá no item D de dado. O tempo de voo você calculou lá no item E, era 10. Fazendo essa continha, você chega em 500 raiz de 3 metros. Ok? Então, ó, deixa eu tentar enquadrar aí. Exercício mó completão, hein? Veja que os exercícios, eles formam escadinha didática. Ok? Então, é isso aí, galera. Você que presta, por exemplo, medicina, depois de ter feito essa listinha, eu acho que você tem condições de fazer alguns da série Zica do Pântano lá. Beleza, galera? Tudo de grande para você. Pergunta aí alguma dúvida que você teve, ok? E espero que você tenha aproveitado bastante essa resolução. Valeu, tchau, tchau.